Oi, turma! Então, hoje nós vamos tratar então do vídeo 2 sobre a temática dos parâmetros curriculares nacionais e a educação física no ensino fundamental, tá? No vídeo anterior, nós vimos, como vai aparecer aí para vocês, nós apresentamos os três banners, né, no qual a gente apresentou em linhas gerais o que é que está sendo proposto pelos parâmetros curriculares. E aí a gente viu que o documento principal dos parâmetros curriculares, que são documentos de orientação para os diferentes componentes curriculares, dentre eles a educação física, apresenta a caracterização da área, com a apresentação do histórico, apresenta os objetivos gerais da área para o ensino fundamental, apresenta os aspectos que envolvem o ensinar e aprender a educação física, a partir de 3 grandes temas: automatismo e atenção, afetividade e estilo pessoal e o trato com as pessoas com deficiência física. Um outro aspecto são os conteúdos que estão propostos nos parâmetros, e a gente pôde ver bem que são 3 os critérios para a escolha ou para o desenvolvimento desses conteúdos, que é a relevância social do conteúdo para a área, as características desse conteúdo para a própria área e as características dos alunos. E a gente viu também que os conteúdos eles são distribuídos em 3 blocos: esportes, jogos, lutas e ginástica, conhecimento sobre o corpo e atividades rítmicas e expressivas. Então, essa é a forma como está distribuído, né, a educação física nesse documento. Esse documento apresenta ainda os critérios, né, de avaliação, tem um ponto só sobre avaliação, e por último, o trato das orientações didáticas, que fornecem ao professor elementos para ele pensar algumas questões da dinâmica metodológica de desenvolvimento da disciplina. Tá? E aí hoje a gente vai só retomar esse primeiro ponto, que também foram aspectos que nós vimos no vídeo passado, onde a gente explicou o que são os parâmetros, são documentos orientadores. Eles não são documentos legais, como a BNCC, por exemplo, que hoje ela é um documento referencial, mas é um documento legal. Ou seja, todos os estados e municípios têm que fazer a reorganização do seu currículo para atender aos objetivos mínimos de aprendizagem propostos na BNCC. Com os parâmetros, eles eram apenas documentos referenciais, mas que durante quase 20 anos foram documentos muito utilizados por vários professores nas escolas. Era a única referência que o professor tinha, na verdade. Eles surgiram, de fato, para fazer e para melhorar, né, o desenvolvimento do ensino nas escolas. Propõe, de certo modo, documento que fossem orientadores do que ensinar, né, como avaliar, que aspectos metodológicos devemos levar em conta. E aí a gente se pergunta também, qual a relação entre os parâmetros e a educação física? Na verdade, os parâmetros eles foram documentos muito importantes para a área, né? Porque foi a partir deles que a gente vê realmente a instituição da cultura corporal de movimento, que é um termo muito caro para a educação física, uma vez que ela traz uma ruptura até então com uma referência que nós tínhamos, que era a atividade física, né? Ou o exercício físico, podemos assim dizer. E aí a gente vai pensar nesse nosso encontro de hoje, né, em alguns outros temas que estão atrelados aos parâmetros. Um deles é o que a gente pode propor, então, a partir dos PCNs. Né? Mesmo que os PCNs não sejam mais documentos de referência, eles ainda continuam sendo, de certo modo, documentos históricos para a área. E eles podem ainda contribuir para a gente repensar a reorganização curricular, a inclusão de conteúdos diversificados e adequados para o nível de desenvolvimento dos alunos, isso foi feito à época e pode continuar acontecendo. A inclusão de projetos interdisciplinares, né, os próprios parâmetros, eles possibilitavam, por meio dos temas transversais, que a gente vai ver um pouco mais à frente, nos parâmetros do 3º e 4º ciclo, né, esses projetos interdisciplinares que são as interfaces da educação física com a ética, com o meio ambiente, com as questões de gênero, né? Com a pluralidade cultural, com a questão do trabalho e consumo, que são os temas transversais.
E um último aspecto também que pode propiciar uma prática que possibilite o desenvolvimento da autonomia dos estudantes, né? A gente vê que um outro aspecto que está muito presente nos parâmetros de respeito à reflexão crítica, a formação para a cidadania, né, a própria conscientização do indivíduo com relação aos cuidados consigo e com os outros e com o contexto. Então, todos esses aspectos estão propostos e podem ser, até hoje, inseridos nas nossas práticas. Tá? E a gente vai ver agora alguns objetivos gerais do ensino fundamental. Só recapitulando, porque no vídeo anterior eu já apresentei, né? Então, é só para a gente recapitular esses objetivos que estão presentes nos parâmetros, né? Deixa eu ver se eu tenho alguns objetivos aqui. Eu não vou ter aqui, deixa eu ver se eu acho essa outra apresentação, só para a gente pronto, ver aqui. Um dos exemplos, né, de objetivos para o ensino fundamental, compreender a cidadania como participação social e política. Então, a gente vê aí, novamente, a cidadania apresentando como um elemento importante. Um outro, posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais. Vejam que são objetivos bem gerais. E aí a gente tem que pensar como é que a educação física contribui para que o indivíduo, para que o nosso estudante, ele se posicione de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais. Por exemplo, uma situação social onde ele vai utilizar-se do voleibol como forma de socialização fora do contexto escolar. Então, como é que eu posso, na minha aula, estar ensinando o meu aluno a posicionar-se de forma crítica e responsável para construir essas situações sociais, né? Um outro aspecto que a gente pode estar trazendo, outro objetivo, é conhecer as características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais, culturais. Então, como é que a gente pode, por exemplo, trazer esse objetivo para a educação física? Favorecendo que o aluno conheça jogos de diferentes estados, né, jogos de diferentes regiões, né, até mesmo do próprio local, começando do regional, né, do local e partindo para as questões mais globais. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, ou seja, por exemplo, quando tratar do futebol, fazer com que o aluno reconheça o futebol e as suas diferentes práticas como patrimônio sociocultural da humanidade e por aí vai, né? Então, é importante que vocês retomem o documento e façam uma lida de todos esses objetivos gerais que estão propostos para o ensino fundamental e procurem pensar um pouquinho em como é que a educação física contribui para o desenvolvimento desse objetivo, tá? E avançando um pouquinho, a gente vai ter aqui a caracterização da área. Eu também falei um pouquinho sobre isso no vídeo passado, quando a gente apresentou que os parâmetros trazem o contexto histórico, apresentam rapidamente as tendências da educação física, higienista, militarista, competitivista e popular, trazem a educação física e a sua importância, né, social para a humanidade e apresenta dois conceitos muito importantes. Um é a educação física e a cultura corporal e o outro é a cultura corporal e cidadania. Como eu falei, a gente tinha até então, a década de 80, uma aproximação muito grande da educação física com a dimensão biológica, né? Com a dimensão fisiológica, com o corpo como essa estrutura mais física. E aí a gente tem na década de 90 uma aproximação da educação física com a dimensão da cultura. E aí surge então o termo cultura corporal, que foi introduzido, né, a partir da obra do coletivo de autores, a metodologia do ensino da educação física, é o nome do livro, que foi elaborado, né, e foi idealizado por esse coletivo de autores, e nesse coletivo de autores eles trazem esse conceito de cultura corporal em contraposição ao termo atividade física e exercício físico, né? E aí a educação física, nos parâmetros, ela é entendida como uma área de conhecimento da cultura corporal de movimento. E a educação física escolar é uma disciplina
que tem por objetivo introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento, né, formando aí o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando esse aluno para que ele possa usufruir desses elementos da cultura corporal, que vai se dar por meio dos jogos, dos esportes, das danças, das lutas, das ginásticas, em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. Então, vejam que aqui a gente tem já o conceito da educação física como área de conhecimento da cultura corporal e a educação física escolar como a disciplina que vai tematizar esses elementos da cultura corporal, por meio do jogo, do esporte, da dança, da ginástica, né, e por aí vai. E aí a gente tem os objetivos gerais da educação física, especificamente para o ensino fundamental. A gente viu anteriormente os objetivos gerais do ensino fundamental para todas as disciplinas, e aí é importante a gente pensar como é que a educação física contribui para atingir esse objetivo geral. E agora a gente tem os objetivos gerais da educação física ao longo de todos os 8 anos do ensino fundamental. Porque, como eu falei no vídeo 1, né, o primeiro ciclo vai primeiro e segundo ano, segundo ciclo, terceiro e quarto ano, terceiro ciclo, quinto e sexto ano, e quarto ciclo, sétimo e oitavo ano. A BNCC ela vai apresentar uma outra estrutura de distribuição da educação física nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Sai do conceito de ciclos, né, e vai para uma outra forma que a gente vai ver num outro vídeo mais à frente. E aí a gente tem alguns objetivos. Eu não vou ler todos, eu vou apresentar apenas alguns para que depois vocês possam voltar ao documento e aprofundar. E aí a gente tem participar de atividades corporais e estabelecer relações equilibradas e construtivas com os outros, adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e esportivas, né? A gente está aí vendo já alguns conteúdos que podem ser trabalhados também. Conhecer, valorizar e respeitar a pluralidade de manifestações da cultura corporal do Brasil e do mundo, ou seja, cabe ao aluno conhecer, né, os jogos, né, os esportes, as danças do Brasil e do mundo, e também do seu contexto local. Solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, sabendo regular e dosar o esforço em um nível compatível com as suas possibilidades. Daí a importância de conhecer as características dos estudantes, que é um dos critérios para a organização dos conteúdos que nós vimos no vídeo passado e retomamos no início desse vídeo. Um outro objetivo, reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza, estética, né, que existem nos diferentes grupos sociais, sabendo se posicionar, sabendo analisar e criticar, né, esses padrões. Conhecer a diversidade, isso aqui a gente já falou. E aí a gente vem para os conteúdos que a gente também já apresentou, né, no vídeo passado, onde a gente viu que os conteúdos da educação física encontram-se propostos para serem desenvolvidos a partir de uma estruturação em blocos de conhecimento, que aí são 3 grandes blocos: jogos, lutas e ginástica, conhecimento do corpo, atividades rítmicas e específicas. Esses são os 3 blocos de conteúdo. E aí nós temos os 3 critérios para seleção e organização desses conteúdos: a relevância social, as características dos alunos, que não é apenas a característica fisiológica, mas é a característica afetiva, cognitiva, social, cultural e também fisiológica dos alunos, biológica, né? E as características da própria área. Por isso que é tão importante também a gente conhecer todo esse processo histórico e como a educação física foi evoluindo e se constituindo historicamente. E aí a gente tem alguns objetivos para a educação física para o primeiro ciclo. O primeiro ciclo é primeiro e segundo ano,
tá? E no documento, eu não vou ler todos também aqui, eu vou apresentar apenas para instigar a curiosidade de vocês, para que vocês possam ir lá no documento e dar uma olhada. Espera-se que ao final do primeiro ciclo, ou seja, do segundo ano, os alunos sejam capazes de participar de diferentes atividades corporais, procurando adotar uma atitude cooperativa e solidária, nos jogos, nos esportes, nas danças, nas lutas, na ginástica, tá? Em todos os conteúdos. Conhecer algumas de suas possibilidades e limitações corporais, de forma a estabelecer algumas metas pessoais. E aí é importante, gente, que quando vocês forem ler o documento, procurem pensar até que ponto, né, uma criança lá no segundo ano é capaz de estabelecer as suas metas pessoais. Né? Então, que metas são essas? Como trabalhar isso com o meu aluno? Né? Será que ele sabe o que é correr? Né? Como correr? Né? Ou seja, se ele sabe quais os tipos de mudanças corporais que acontecem durante, né, o exercício físico. Então, é importante pensar e adequar para a realidade, para as características dos alunos, tá? Então, organizar autonomamente alguns jogos, brincadeiras e outras atividades corporais simples, então, que os alunos já fazem isso fora da escola, mas eles precisam fazer isso de uma forma e aprender a fazer isso de uma forma sistematizada nas aulas de educação física. Outro ponto muito importante do documento é o que ele vai trabalhar com o ensino e aprendizagem da educação física no primeiro ciclo, né, onde traz aí alguns aspectos importantes que o professor deve levar em conta, como, por exemplo, trabalhar com o repertório da cultura local, que eu até já falei isso, mas partindo das experiências dos alunos e garantindo o acesso a experiências que os alunos não teriam fora da escola. Então, é muito importante a gente pensar isso. Pensar na diversidade de experiências que precisa ser considerada pelo professor, né, para ele organizar as atividades dele e para ajustar essa prática às necessidades de aprendizagem também dos alunos. Mesmo sendo o professor quem faz as propostas e conduz o processo de ensino, é importante que ele elabore isso de modo a que os alunos também possam fazer escolha, possam tomar decisões, possam resolver problemas. Então, os PCNs, eles solicitam que o professor trabalhe com a resolução de problemas, né, fazendo com que os alunos tenham uma atitude independente e responsável com relação às práticas. E é essencial que, em situações de conflito, as crianças tenham no adulto uma referência externa que garanta o encaminhamento das soluções. Isso aqui é meio problemático no documento, né? Porque a gente meio que diz assim, a criança terá no adulto essa referência, mas ela pode também ter nas outras crianças, né, até aquelas crianças que possuem experiências diferentes, ter na própria criança a possibilidade de resolver esse conflito entre si e não somente com a contribuição e a ajuda do professor. Tá? Como eu falei no vídeo passado, algumas coisas dos parâmetros elas já foram ressignificadas. E aí a gente precisa ler o documento pensando em que época esse documento também foi produzido, que foi na década de 90. A função do professor dar oportunidade para que os alunos vivenciem, tenham uma variedade de experiências e competências para serem exercidas, por isso a diversidade de conteúdos que deve ser proposta e deve ser trabalhada. Né? Aí vem os conteúdos para o primeiro ciclo, que são os esportes. Aí não é só para o primeiro ciclo, tá, gente? Os esportes, jogos, lutas e ginásticas, o conhecimento sobre o corpo e as atividades rítmicas e expressivas, elas devem ser trabalhadas em todo o ensino fundamental. E levando em conta, além dos critérios, as dimensões dos conteúdos, que são as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. Né? Então, são conceitos, procedimentos e atitudes. Então, conhecimentos de esporte, jogos e lutas e ginástica na dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Mesma coisa em relação ao conhecimento sobre o corpo e as atividades rítmicas e expressivas. Então, aqui nós temos, além de 3 critérios para a escolha dos conteúdos, nós vamos ter também 3 dimensões desse conteúdo. O aluno não vai só praticar por praticar o basquete.
ele vai praticar, conhecer o histórico do basquete, conhecer como é que ele foi desenvolvido e ter atitudes diante do jogo, né? Então, trabalhar com o aluno nessas 3 dimensões. Isso é muito importante. E aí, por fim, a avaliação da educação física no primeiro ciclo, que é enfrentar desafios corporais em diferentes contextos, como circuitos, jogos e brincadeiras, lembrando que aí, né, são as possibilidades de avaliação, mas é preciso que o professor tenha os critérios de como avaliar a partir, né, dessa ação. Participar de atividades respeitando as regras e a organização, e aí o professor pode utilizar planilhas, né, uma planilha na qual ele vai avaliar os alunos, interagir com os seus colegas sem estigmatizar ou discriminar por razões físicas, sociais, culturais e de gênero. Então, como a gente vai ter um módulo só sobre avaliação, eu vou falar sobre esse aspecto um pouco mais à frente, tá? Isso aqui é só para dizer que também os parâmetros tiveram o cuidado e a preocupação de incluir aí essa temática da avaliação, tá? Na propositura do documento. E aí a gente vem para, já encaminhando para o final, os objetivos da educação física para o segundo ciclo. Eu também organizei apenas alguns, apenas para que a gente tenha uma ideia, né, do que é proposto para o segundo ciclo. São aí participar de atividades corporais, reconhecendo e respeitando algumas de suas características físicas e de desempenho motor, adotar atitude de respeito quando da prática, né, das atividades esportivas, físicas, né, do conhecimento do corpo, das danças, conhecer os limites e as possibilidades do próprio corpo, de forma a poder controlar algumas de suas atividades corporais, né? Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das diferentes manifestações da cultura corporal, saber organizar jogos, brincadeiras ou outras atividades corporais e analisar alguns padrões de estética, beleza e saúde presentes no cotidiano. Lembrando que aí é o final do segundo ciclo, tá? Primeiro e segundo ano, né? Terceiro e quarto ano. Aqui no caso, segundo ciclo, terceiro e quarto ano, por volta dos 9, 10 anos, tá? E também, novamente, é trazido à tona a discussão sobre ensino e aprendizagem na educação física para o segundo ciclo. É importante que haja um grau de complexidade já por parte do professor, né, que ele venha a implementar para o desenvolvimento desses conteúdos, porque é de se esperar que os alunos já tenham incorporado a rotina escolar, então atuem com maior independência e dominam uma série de conhecimentos, já devem ter consolidado um repertório de brincadeiras e jogos que deverá ser transformado e ampliado. Então, supondo que trabalhei com jogos locais, da cultura local, agora eu parto para trabalhar, por exemplo, ampliando isso para um conhecimento dos jogos do Brasil, os jogos do mundo, né, e por aí vai. O conhecimento e o controle do corpo permite que comecem a monitorar seu desempenho, adequando aí o grau de exigência e dificuldade de algumas tarefas, e que eles saibam reconhecer, né, essa dificuldade ou não, ou adequando esse grau de exigência para realizar. Os alunos também começam a compreender as relações entre a prática da atividade física, o desenvolvimento das capacidades e os benefícios que isso traz. Então, com a ajuda do professor, eles devem começar a reconhecer, né, essas relações que são estabelecidas. Os conteúdos, como eu falei, são os mesmos: esportes, jogos, lutas e ginástica, conhecimento sobre o corpo, atividades rítmicas e expressivas. O que vai mudar é o grau de complexidade, é o nível, né, com o qual o aluno vai se envolver no aprofundamento também dessas atividades. E lembrando, trabalhar nas 3 dimensões: conceitos, procedimentos e atitudes. Dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalho o esporte, se eu trabalho o esporte para experimentar o arremesso do basquete, eu estou trabalhando aí a dimensão procedimental. Quando eu trabalho com os alunos o conhecimento histórico, fazendo com que eles conheçam como é que foi desenvolvido o basquete, né? De onde surge o basquete, como é que ele era jogado, como é que são as regras do basquete, aí eu estou trabalhando com a dimensão dos conceitos.
E quando eu trabalho com as atitudes, como é que o aluno se posiciona num jogo perante o outro colega, que atitude ele tem em relação ao colega, tá? Então, são só alguns exemplos que a gente pode estar diferenciando. E aí, a avaliação no segundo ciclo: enfrentar desafios colocados em situações de jogo e competição, respeitando as regras e adotando uma postura competitiva. Aí, novamente, o professor pode usar uma planilha, né, para fazer essas anotações, para fazer o registro dessas avaliações. E o próprio aluno também pode fazer a sua autoavaliação, né, já tem condição, com 9, 10 anos o aluno já tem uma certa autonomia também para começar a perceber se ele agiu de modo correto ou não, se foi uma atitude respeitosa ou não, se ele cumpriu a regra do jogo ou se ele não cumpriu. Estabelecer algumas relações entre a prática da atividade corporal e a melhora da saúde individual e coletiva, e aí o professor pode fazer isso utilizando-se aí talvez de relatos escritos ou de um diálogo com a turma ou também de uma autoavaliação. Valorizar e apreciar diversas manifestações da cultura corporal, identificando suas possibilidades de lazer e de aprendizagem. Aqui eu já falei disso no vídeo 1, é só para a gente retomar, que são as orientações didáticas para o primeiro e segundo ciclo. Né? Fala um pouco sobre a organização social das atividades e a atenção à diversidade, ou seja, incluir realmente, né, práticas que sejam e que atendam a essa diversidade de conhecimentos que o aluno pode ter, o respeito às diferenças entre meninos e meninas, mas como eu falei, o período em que foi produzido ainda estava muito voltado para o reconhecimento dessas diferenças apenas no âmbito fisiológico, né, que aí, de certo modo, as meninas estavam sempre aquém dos meninos, era considerada que as meninas, por exemplo, fossem para a torcida e os meninos fossem jogar, o que é muito desatualizado para o nosso atual contexto. Trazia também a relação entre competência e competição, né, que os alunos reconheçam quais são as suas competências e não apenas o ganhar e o perder, né, que eu sou bom ou se eu sou ruim a partir do que eu ganho ou que eu perco. A problematização das regras, fazer com que também os alunos, né, no momento da aula, seja potencializado que eles possam problematizar essas regras. O uso do espaço, usar diferentes espaços também para a realização das atividades. O respeito ao conhecimento prévio dos alunos e levar isso em conta, até mesmo para promover um grau de ampliação desses conhecimentos e propiciar a apreciação e a crítica aí, por meio de utilização de vídeo, né, trazendo matérias de jornal para os alunos analisarem determinadas posturas em relação às práticas corporais e por aí vai. Aí é só para a gente finalizar retomando, né, que da importância de trabalhar nas dimensões dos conteúdos, né, e trabalhar os blocos de conteúdos. Então, a gente fica por aqui nesse vídeo 2. No vídeo 3, a gente vai trabalhar com a educação física no terceiro e quarto ciclo. Tá? Então, até lá e vamos ficar atentos, porque ao final do terceiro vídeo a gente vai ter uma tarefinha para a gente cumprir, que é responder algumas questões que vão ser propostas. Então, até lá!